Olá, me chamo Celina Cristian Moura Fonseca e eu sou bolsista de iniciação científica pela CNPq, orientada pelo professor Ari da Silva Maia no plano de trabalho intitulado de Avaliação Teórica do K6L4 NB10O30, que, por se tratar de um sistema com propriedades fotocatalíticas, se enquadra nos Objetivos Sustentáveis em Destaque. O K6L4 NB10O30, ou KLN, é um iobato com estrutura tipo bronze de tungstênio tetragonal, ou TTB, a qual consiste de sítios octaédricos distorcidos de NbO6 arranjados de forma a criar túneis pentagonais e tetraédricos e túneis trigonais, favoráveis à ocupação por pequenos cátions. No KLN, os sítios A e B são ocupados pelo potássio, enquanto no sítio C são inseridos átomos de lítio, e com quase 5.000 artigos publicados sobre óxidos com estrutura TTB, menos de 1% trata das atividades fotocatalíticas desses materiais. E, como consequência, para tentar entender melhor essa propriedade, foi desenvolvido um modelo teórico para o KLN, tendo em vista que os avanços da química computacional tornaram viáveis a simulação de um amplo número de propriedades de um material com ótima relação exatidão custo computacional. Com isso em mente, o objetivo geral do projeto tem como estudar, teoricamente, os aspectos estruturais, vibracionais e energéticos do KLN através da teoria do funcional da densidade, utilizando bases variadas para cada elemento e diferentes funcionais, e que, para isso, devemos avaliar teoricamente os aspectos estruturais, vibracionais e energéticos do KLN, comparar os resultados teóricos com os experimentais obtidos no plano de trabalho complementar a esse projeto de pesquisa, apresentando por sequência o trabalho em congressos nacionais e internacionais para fins de divulgação científica, publicando, no mínimo, um artigo científico em revistas de alto fator de impacto. Para a metodologia, a nível DFT, utilizou-se o pacote Crystal 17 para a implementação dos cálculos de descritores, em parceria com o Núcleo de Computação Científica e o Laboratório de Simulação Molecular da Unesp Bauru, e também os softwares XCrisDen e Vesta para a visualização dos descritores calculados. Vários conjuntos de base disponíveis na biblioteca do Crystal foram inspecionados, utilizando-se inicialmente o funcional B3LiP-D3 para os elementos potássio, lítio, nióbio e oxigênio, e os seus rótulos se encontram listados no quadro 1. O desempenho dos conjuntos de base foi avaliado e estão retratados nas figuras 3, 4 e 5, com base na comparação dos parâmetros de rede, no qual os desvios não chegam a ser discrepantes, e na energia do band gap, que vem a ser o principal descritor a ser examinado. No quadro 2, estão listados os diferentes níveis de funcionais em análise, sendo assim, analisados pela figura B, o funcional híbrido com correção de dispersão de Grimm B3LiP-D3. Foi o que melhor descreve o sistema em estudo. Ao analisar a animação dos modos vibracionais relacionados ao espectro Raman, duas bandas nesse espectro se sobressaem em 788 e 763, as quais são referentes a estiramentos axiais dos octaédros NbO6 no sentido dos canais. Na figura 8, se encontra o padrão de DRX calculado para a estrutura teórica e para a estrutura sintetizada experimentalmente no projeto complementar a este. Ao se comparar, conclui-se que ambos estão em concordância ao se observar a localização dos picos no eixo das abscissas. Na figura 9, é apresentado o mapa de densidade de carga no plano dos nióbios e observado uma alta deformação das isolinhas do oxigênio, indicando uma provável ligação covalente entre os átomos de oxigênio e nióbio. Já a figura 10, no plano dos lítios e potássios, a região de sobreposição das isolinhas de oxigênio existem apenas com os lítios nos canais trigonais, não existindo interação tão grande com o potássio, o que dá uma indicação de que, provavelmente, haja uma capacidade de deslocamento dos átomos de potássio dentro dessa estrutura, por ele realizar uma ligação possivelmente transiente. A estrutura eletrônica é avaliada através dos gráficos de densidade de estados, projetados assim como mostra a figura 11. Ponderando os resultados obtidos, tem-se que o nióbio será o átomo referente à banda de condução e o oxigênio à banda de valência. Na finalidade de ponderar os resultados de forma mais precisa, foram calculadas as densidades de estados para cada átomo verdadeiro da estrutura, de modo a analisar qual deles é mais participativo, chegando por fim ao oxigênio 29, representado em amarelo em B, e ao nióbio 3, também representado em amarelo em B. Os objetivos inicialmente propostos para esse projeto, visando a simulação computacional do sistema KLN e o estudo de suas propriedades estruturais, vibracionais e energéticas, em relação à estrutura sintetizada no projeto complementar a este, foram alcançados. Em relação à definição dos parâmetros de cálculos, foram selecionadas as bases que apresentavam melhor descrição do sistema estudado.
O funcional híbrido B3LIP com correção de Green D3 levou a uma melhor descrição das propriedades eletrônicas e estruturais dos sistemas de interesse. A comparação entre a difração de raio-x entre o teórico e o experimental concordam entre si, tendo representado bem a estrutura. A simulação da densidade de carga dessa estrutura TTB condiz com os objetivos futuros para o projeto, evidenciando a mobilidade do potássio na estrutura devido à deformação suave a qual sua eletrosfera apresenta. Por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba, à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao CNPq, ao Laboratório de Combustíveis e Materiais, ao Núcleo de Computação Científica e ao Laboratório de Simulação Molecular.